E hoje, nessa manhã, eu quero ministrar uma palavra. O tema dessa mensagem é Ana versus Penina, né? Semana passada, o pastor Rubens, acho que semana retrasada, né, ministrou a respeito dos últimos dias, irmãos. E realmente, acompanhando Instagram, acompanhando notícia, acompanhando a economia, irmãos, muita coisa tem acontecido, sim ou não? É o Papa que morreu, é a economia que ninguém sabe como que ela está, o dólar pode ir para 10, pode cair para 2, o Donald Trump tarifando, né, as coisas se movimentando, é guerra que nunca acaba, a guerra de Israel, a guerra da Ucrânia, e são muitos sinais, muitas coisas, e isso nos leva, irmãos, a crer, olhando para as profecias bíblicas, que realmente a volta do Senhor Jesus, ela está às portas. Mas tem um sinal que me chamou mais atenção, que é a apostasia, irmãos. E a Bíblia fala a respeito disso. Eu quero ler esse texto aqui em Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 3. Vamos ler rapidinho, que eu quero que a gente tenha esse entendimento daquilo que a Bíblia nos ensina a respeito dos últimos dias. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-me quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos, ou seja, do fim de todas as coisas. E lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvirei falar, presta atenção, vai vir pessoas enganando outras, nós vamos ouvir falar de guerras, rumor de guerra, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nação contra nação, nós já estamos vendo isso acontecer, irmão, reino contra reino, fome, terremoto em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então serei atribulados e vos matarão, e sereis odiado por todas as nações. Há um parênteses aqui, né, irmãos? Esse aqui, acho que ninguém quer falar glória a Deus, né? Mas a questão é que a igreja vai ser perseguida sim, é isso que está dizendo aqui. Serei odiado por todas as nações por causa do meu nome. Nós vamos perseverar, amém, irmãos? Amando ao Senhor, ainda que todo mundo esteja contra nós. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. Quantas pessoas hoje não têm se escandalizado com o Evangelho, não têm abandonado o Evangelho, não têm abandonado a fé? Eles trairão e odiarão uns aos outros. As pessoas começaram a ter ódio, se levantarão, pastor brigando com pastor, líder contra líder, irmão contra irmão, pai contra filho. As pessoas vão começar a se odiar, isso é um sinal dos fins, e nós temos visto isso acontecer. Olha o versículo de número 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Irmãos, como nós temos visto isso acontecer, quantas pessoas têm usado do evangelho falso, né? Um falso evangelho para enganar pessoas, e tem enganado a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, ou seja, tudo isso que nós estamos falando aqui, guerra, pessoas se levantando contra a outra, falso ensino, falso profeta, o que é que vai acontecer? O amor se esfriará de quase todos. Então esse é um sinal dos últimos tempos. O amor de muitos se esfriará. Pastor, o que tem a ver? Por que você está pregando isso aqui, irmãos? Porque esse é um ponto que nós precisamos observar a respeito dos últimos dias. A Bíblia diz para nós orarmos e para nós vigiarmos. E um sinal claro de que o Senhor Jesus estaria voltando, é que o amor de quase todos se esfriaria. Pessoa com preguiça de ir na igreja, pessoa que não quer orar mais, pessoas que desistiram da promessa, que desacreditam no evangelho, pessoas frustradas, pessoas que reclamam de tudo, pessoa que quer, essa igreja não serve para mim por causa do louvor, por causa da pregação, meu líder, a cadeira, o ar-condicionado, a cor da parede, e tanta coisa. Pessoas nos últimos dias iam se esfriar, irmão, e por qualquer motivo iam abandonar a sua fé, e é isso que nós temos visto, irmão. Às vezes eu tenho vontade até, irmão, de acabar com o Instagram e tudo, mas não tem como mais, parece que faz parte da sociedade hoje. Mas você vai ver tanta coisa, irmão, tanta pessoa reclamando, tanta gente querendo ser pai da Bíblia, tanta gente querendo ter razão, tanta gente querendo ser melhor do que a outra. E isso só me leva a um lugar, irmão, a me humilhar diante da presença de Deus, irmãos. Não quero achar que eu sou melhor que nenhuma dessas pessoas, mas eu não quero estar nesse lugar, irmão. Eu quero estar nos pés de Cristo. Eu quero servir o evangelho verdadeiro, o evangelho do amor, o evangelho da palavra de Deus, o evangelho genuíno, o evangelho da simplicidade, aquilo que Jesus nos ensinou. Então o apóstolo Paulo disse que há muitas vozes no mundo, nós temos que tomar cuidado, irmão, e nos voltar para a palavra, e tomar cuidado para que isso, irmão,
por causa que a iniquidade de muitos, o texto diz que por se multiplicar a iniquidade, muitos esfriariam. Ou seja, por ver tanta pessoa abandonando a fé, tanta pessoa desistindo, tanta pessoa enganando, tanta guerra, tremor, abandono, pessoas se odiando uns aos outros. O que isso fez? Acabou afetando a fé de algumas pessoas, e elas perderam o amor por isso. E nós estamos aqui para ser aqueles da fé, amor, amém? Amém? Aqueles que não retrocedem, aleluia. Olha o texto aqui, vou ler só mais um texto aqui em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, depois eu quero aprofundar porque que eu estou falando a respeito disso, mas o texto diz o seguinte, o apóstolo Paulo falando a Timóteo, na sua primeira carta, ele é Timóteo: ora, o Espírito afirma expressamente, existe uma advertência aqui, presta atenção, o Espírito Santo está afirmando, está falando, nos últimos tempos, alguns se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. Mas o que eu quero dizer para você é que é claro na Bíblia que nos últimos tempos pessoas iriam perder a sua fé, pessoas que começaram bem, serviram a Deus, oraram, deram oferta, serviram a Deus, pregaram, buscaram ao Senhor, mas nos últimos dias, por causa de tantos acontecimentos, eles se esfriaram. Então aonde que eu quero chegar, irmãos? Nós precisamos, como diz a carta de Judas, batalhar diligentemente pela fé que nos foi entregue de uma vez por todas, orar, irmão, ter vida com Deus, não nos deixar a chama do Espírito Santo apagar o nosso coração, não perder o amor pela obra, não perder o amor por vidas, não perder o amor pelos perdidos, não perder o amor pela palavra de Deus, estar aquecido, querer congregar, estar junto com os irmãos, fazer a vontade de Deus, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, acima da nossa vontade, amém? Não podemos nos esfriar. E foi pensando em todo esse contexto, irmão, orando, falando: Senhor, eu preciso da fé genuína, eu não posso ser influenciado por tudo isso que está acontecendo, as pessoas estão abandonando a sua fé, eu preciso estar com o meu coração aquecido, que o Espírito falou essa palavra no meu coração, né? Então eu tenho uma pergunta para você: você já orou por algo que você ainda não teve resposta? Tem alguma área da sua vida que você orou, mas que você não viu a resposta, irmãos? Sabe, muitas pessoas, elas abandonam a fé por isso, e é por isso que eu quero falar a respeito de Ana. Ana foi alguém que perseverou, mesmo sem ver o milagre, foi uma mulher que não abandonou a sua fé, ela continuou perseverando, continuou servindo a Deus, e nós temos que ter um coração como o de Ana, amém? Então a minha pergunta é, mesmo sem obter essa resposta, você continua crendo em Deus? Mesmo que tenha uma área da sua vida que você tenha orado e buscado ao Senhor, uma promessa, algo lícito dentro da palavra, algo que Deus prometeu, mas você continua servindo ao Senhor? Então, antes de nós entrarmos aqui no texto de 1 Samuel, eu queria ler Lucas capítulo 18, a partir do versículo 1. Porque esse texto é um texto-chave para tudo aquilo que nós vamos compartilhar aqui nessa manhã. Vou dar uma acelerada aqui, enquanto o irmão lá do Lucas capítulo 18, a partir do versículo 1, diz o seguinte: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Presta atenção, pedi para ser rápido, né? Mas pode deixar no versículo 1 para nós, funcionou direitinho, né? Então, presta atenção, o Senhor Jesus, ele dedicou uma parábola, um ensino, uma analogia, com um objetivo bem claro, e a Bíblia categoricamente afirma que esse motivo é para você orar sempre, amém? Sempre. Oração tem que ser algo que faz parte da sua vida diária. Você não pode abandonar o seu relacionamento com Deus, você precisa buscar a vontade de Deus, orar e deixar que Deus te guie, te anime, te fortaleça, te revigore, aqueça o seu coração, mantenha a sua fé, Ele é o autor e consumador da sua fé. Nós devemos orar em todo o tempo, e a Bíblia diz que não só orar, mas orar sempre e nunca esmorecer, nunca desistir, nunca titubear, nunca desanimar. Ah, pastor, mas aí está pedindo demais. Pois é, irmãos, mas é isso que o Senhor espera de nós. Nós tenhamos uma fé que não se abale, uma fé que não desiste, uma fé que vê que a circunstância continua a mesma, mas ela continua caminhando para o mesmo lugar, porque há uma promessa em Deus, e nós não vamos desistir, porque ainda nós não vimos o resultado, amém? Uma parábola inteira, irmão, só para você não desistir de orar por aquilo que o Senhor prometeu para você. Uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desistir. Versículo 2, e o Senhor começa a contar a respeito dessa parábola. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum.
Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem, que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a me molestar, a me incomodar, encher a minha paciência. Versículo 6. Então disse o Senhor, presta atenção, irmãos, a parábola está falando que tinha um cara que não temia a Deus, ele era um juiz, ele não tinha compromisso, mas tinha uma mulher que ia incomodar ele, ia atrás dele, ia bater na porta dele, falar: juiz, você tem que julgar a minha causa. E o Senhor disse o quê? Presta atenção no que disse esse juiz. Presta atenção, um cara ímpio, se tem alguém pedindo para ele, mesmo que ele não quer fazer, não tem temor nenhum, ele vai fazer para ele não ser incomodado. Agora o versículo 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Ou seja, não para de pedir não, ore sem esmorecer, continua, persevera orando naquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Sabe por quê? Porque tem pessoa buscando juiz que não tem compromisso nenhum com Deus, e esse juiz está respondendo eles. Você acha que aquele que eu escolhi, se ele não continuar pedindo, você acha que eu não vou responder a ele? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite. É o povo que pede, irmão, é o povo que ora sem esmorecer. A parábola é a respeito dele, não está falando: eu não vou dar aqueles que ficam à toa, deitados, esperando as coisas acontecerem, aqueles que não têm fé, aqueles que desistiram. Não, aqueles que me clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos, essa é a resposta do Senhor para você nessa manhã, amém? Depressa lhes fará justiça. Agora presta atenção, irmãos, e essa é a pergunta que está no meu espírito, irmão. Isso aqui é o que eu estou perguntando para Deus. Contudo, quando vier o Filho do Homem, na hora da resposta você clamou, será que tem gente suficiente crente para continuar orando até a resposta vier? Mas o Senhor diz: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Irmão, tem uns 2 dias que eu estou perguntando isso: Senhor, mas será que quando você vir, você vai achar fé aqui na terra ainda? Porque o negócio, irmão, está sério, eu não estou aqui querendo desanimar, te desfalecer, não, pelo contrário, nós vamos sair daqui animados e cheios de fé, amém? Porque nós vamos estar com foco naquilo que importa, nosso coração vai estar voltado para aquilo que nos fortalece, para nós tirarmos os olhos do mundo e das circunstâncias. Mas a questão é que o Senhor disse: mas quando o Filho do Homem se manifestar, porventura, ele vai chegar aqui e vai achar gente que perseverou e orou até o momento de eu fazer justiça? Por quê, irmãos? Porque muitos desistem, muitos não ouvem o que o Senhor Jesus disse nessa parábola, eles não continuam clamando de dia e de noite, eles não continuam pedindo, eles não continuam perseverando, e a fé deles se esmorece, eles perdem a fé, eles desanimam, e eles deixam de orar. Então, porventura, quando vir o Filho do Homem, ele vai achar fé na terra, irmãos? Amém, o Senhor vai achar fé, amém? Ele vai nos achar servo bom e fiel, mas a realidade é que muitos, que o texto está deixando claro aqui, muitas pessoas vão desistir por não ter visto a sua resposta. Então é dentro desse contexto aqui que o Senhor me levou, para o texto de 1 Samuel, a partir do capítulo de número 1. Por que, se o Senhor, porventura, quando ele vier, achará fé na terra? Um dos motivos, irmãos, é porque as pessoas não querem esperar mais. Elas não querem esperar. Elas não têm paciência mais para orar e Deus responder. Deus tem que fazer o favor de respondê-las logo. Quantos aqui estão entendendo? As pessoas hoje são ansiosas, elas não têm paciência para mais nada, elas não têm fé, elas não querem ser conduzidas dentro do caminho de Deus, ela quer que Deus seja conduzido no caminho delas. Irmão, deixa eu falar para você que exatamente ontem eu estava no Pit Dog, depois de organizar essa palavra, e quando eu fui pagar no caixa, 2 atendentes estavam falando, aquele cara da mesa lá, o de camisa azul, ele não quer vir aqui pagar, e lá estava escrito o seguinte: o lugar de acertar é no caixa. Ele falou que não vai vir aqui. Mas falou: por que ele não vai vir? Porque ele não quer. E ele falou assim que se vocês não for lá receber, ele vai levantar e vai embora sem pagar, porque ele não vai vir aqui. Irmão, presta atenção aqui, isso aqui é um resumo da natureza do ser humano nos dias de hoje. O cara não quer levantar para ir lá pagar o caixa. Quantos aqui estão entendendo? Eu não aguento essas coisas. Eu entrei no meio, falei: ele é deficiente físico? Perguntei para saber. O que eu tenho a ver com isso? Mas está lá o pastor no Pit Dog, tentando resolver o problema do cara que não quer pagar. Eu falei: olha, as duas estavam brigando, não sabiam o que fazer. Eu falei: deixa eu resolver essa parada aqui. Aquele cara lá é deficiente. Você perguntou se ele tem algum problema, se você tem algum problema. Não, ele falou que não quer vir aqui, porque ele não vai vir aqui. Se nós quiser receber, nós vai lá. Eu falei: então é melhor você ir lá e receber.
Porque fizer confusão todinho, o cara vem cá. Maquininha sem fio, pega e vai lá e recebe. Então tá bom, na hora que você fala, meu bem, tá vendo que cara de camisa azul? Tem base o cara não querer levantar aqui e vir cá pagar uma conta? É a nossa geração. Não quer. Se Deus quiser, Ele me abençoa lá dentro da minha casa, eu não vou na igreja não. Vocês estão entendendo? A pessoa quer tudo pronto, os filhos quer tudo, não pode ficar sem nada, dá birra, chora, meu pai tem que me dar. Essa geração que nós estamos vivendo, irmão. Agora nós estamos em Cristo, amém? Nós estamos em Cristo. Mas por isso que o texto diz, porventura, quando ele vier, ele vai achar fé na terra. Não está achando nenhum cara que levanta para pagar uma conta, vai achar fé. A nossa geração está terrível, irmão. Nós não podemos ser corrompidos por esses costumes e por esses valores. Nós temos que continuar pregando aquilo que os apóstolos pregou, irmão. Aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Paulo pregou, aquilo que a igreja primitiva pregou. Nós vamos continuar pregando, andamos no mesmo vivo caminho para a glória de Deus até que Ele venha. Então, irmãos, precisamos orar sempre e nunca desanimar. Esse é o contexto do meu coração, é isso que eu estou buscando, ter uma fé simples. Não atrapalhar a minha fé por tudo aquilo que eu estou vendo, né? Tanta confusão, tanto problema, tanta gente querendo saber mais do que o outro, tanta gente por qualquer motivo querendo abandonar a igreja, querendo largar casamento, querendo sair do emprego. Hoje ninguém quer trabalhar, irmão, é tanta coisa, é sério. Não tem como, o Senhor está às portas. Como que esse mundo vai continuar do jeito que ele está? É gente, como o pastor falou, querendo casar sozinho, casar com a árvore, e por aí vai. Não vou nem falar de um que eu vi ontem, não, irmão. Vamos focar aqui no texto. 1 Samuel, capítulo 1. Vamos focar, vamos guardar nosso coração. A minha oração é essa, eu não quero ser incomodado por essas coisas, amém? Ora por mim, irmão. Senhor, não deixa essas coisas incomodar meu pastor. Vamos focar dentro da palavra. Vamos focar naquilo que importa. O diabo quer tirar o nosso foco. Quer colocar os nossos olhos nas circunstâncias. Mas nós vamos concentrar na palavra do Senhor, amém? Então vamos lá, Ana versus Penina. 1 Samuel, capítulo 1. A partir do versículo de número 1. É sobre isso que nós vamos falar essa manhã. Esse é o nosso texto base, aqui em 1 Samuel capítulo 1, contando a história de Ana. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Por isso que esse é o tema da mensagem. Ana versus Penina. Daqui a pouco nós vamos ver que tinha realmente um fight aqui. Eu não inventei isso não, o próprio texto diz isso. Mas o texto diz que Penina tinha filhos. E pode deixar aqui no versículo 2. Ana, porém, não os tinha. Então presta atenção, irmão. Penina tinha a bênção. Penina tinha o fruto. Penina tinha a descendência. Ana não. Ana era infrutífera. Ana não tinha filhos, não podia gerar descendência do seu marido. E isso era algo muito sério na Bíblia para uma mulher. Porque ela era vista como aquela que não gerou descendência, ela era desprezada. Então, Ana que não tinha filhos, mas o texto fala que Penina tinha. Você sabia que tem gente que tem aquilo que você não tem? Irmãos. Ana não tinha, mas Penina tinha. Sempre tem uma Penina para Ana, irmão. Sempre tem algo que você está buscando que Deus já deu para outra pessoa. Você sabia? Mas o seu foco não é olhar para Penina. O seu foco é continuar servindo a Deus. É isso que nós vamos aprender hoje de acordo com a palavra. Não importa se Penina tem filhas ou não. Não importa o que Deus deu para o ministério A ou B, para o pastor A ou B, ou para o irmão A ou B, ou para o casamento, ou para o filho. Não importa o que tem acontecido, irmão. O meu negócio é eu e Deus. Temos que aprender a olhar para a palavra e focar. E não olhar para quem está do nosso lado, o que ele conquistou, aonde que ele chegou. Irmãos, falar isso aqui parece algo muito óbvio, mas não é. A maioria das pessoas parece que não entendeu isso aqui até hoje. Porque se você for sentar e conversar com elas, ela vai falar, tem 10 anos que eu estou na igreja, eu oro, não tem nada. Fulano chegou agora na igreja e tem. Nós estamos cansados de ouvir comparação, irmãos. E não é só dentro da igreja, é na empresa, a mesma coisa, fulano chegou agora, fulano chegou agora. As pessoas estão o dia inteiro se comparando umas com as outras, enquanto elas deveriam cuidar do seu relacionamento com Deus e buscar quem realmente pode abençoá-las, e focar em gastar energia, o seu coração, e voltar para Deus, irmão. Se Deus quiser abençoar ministério A ou B, casamento A ou B, irmão A ou B, que Deus abençoe muito e frutifique muito, que Penina tenha milhões de filhos, que a vida dela seja abençoada, próspera. Mas eu tenho um compromisso com meu Deus.
eu tenho uma situação, eu quero filhos, eu quero crescer, eu quero frutificar, eu quero ter bênção, eu quero minha geração continuando, eu quero que o Senhor me abençoe, eu quero que não pare aqui a minha descendência, eu preciso servir a Deus, eu tenho um negócio com Deus, meu negócio não é com Penina. Quantos aqui estão entendendo? Para de comparar seu casamento com o outro, para de comparar seus filhos com o outro, para de comparar seu ministério com o outro, para de comparar seus negócios com o outro. Volta o seu coração para a palavra, irmão. Ana tem muita coisa a nos ensinar, porque essa mulher aqui tem um coração extraordinário, irmão. E eu estou falando de uma fé simples e pura, nós temos que aprender com Ana. Nós vamos aprender dentro desse texto. A primeira coisa que nós temos que aprender aqui, irmão, é que nós não temos tudo que nós queremos. Tem gente que tem aquilo que nós não temos, mas não é por isso que nós vamos parar. Ana não desistiu aqui. O Senhor quiser, Ele deu para ela, então não vai dar para mim. Não, irmão, foca na promessa. Foca em orar, clamar de dia e de noite sem esmorecer. Porque sua mulher que está enchendo a paciência de um juiz iníquo, e aquele cara julgou a causa dela, imagina o Deus com seus escolhidos. Então crê naquilo que o Senhor prometeu na sua palavra, não é em mim não, foi Cristo que prometeu, Ele vai fazer justiça. Agora o texto diz o seguinte, mas quando Ele chegar, Ele vai achar fé? Você vai estar clamando? Você vai estar buscando? Esse é o ponto, né? Então Penina tinha filhos e Ana não, né? Te incomoda, irmão, ver as pessoas ter aquilo que você não tem? Essa é uma pergunta que você precisa ter respondida dentro do seu coração. Te incomoda alguém que tem uma coisa que você não tem? Se te incomoda, irmão, seu coração está errado, porque o coração de Ana estava certo. Em nenhum lugar da Bíblia você vai ver Ana confrontando Penina, ou Ana reclamando para Deus porque Penina tinha filhos e ela não. Ela não fez isso. O foco dela era o Senhor, o foco dela era buscar quem realmente importava. Então, irmão, se Deus tem abençoado outras pessoas, se alegre com isso. Amém? Se alegre com a bênção de Deus na vida das outras pessoas, meu irmão. E continue clamando e buscando. Então, aprenda isso, irmãos. Eu sei que isso é algo que não é novidade para ninguém. Eu sempre gosto de dizer isso, mas o Espírito Santo me disse isso. Ninguém tem tudo que quer. Eu sei que é algo normal e todo mundo tem que saber, mas a gente não tem tudo que a gente quer, irmão. Mas nós podemos buscar o Senhor e não desistir como Ana. Amém? E também nem ficar triste porque outra pessoa tem e nós não tem, como Ana também. Então, vamos lá. Versículo 3. Vamos ler até o 6. Este homem, falando de Eucana, subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, né? Eli era o sacerdote, tinha os seus filhos que estavam tomando conta dele, que eram sacerdotes também, Ralfini e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Penina, filhos e filhas. Né? Você quer um carro, o irmão tem 4. Você está com dificuldade de aumentar o seu salário, o irmão tem 10 empresas. Penina tinha filhos e filhas. E Ana estava focado em Deus. Ana não estava preocupada. Senhor, mas se você deu filhos e filhas, que está no plural, eu só queria um. Eu só queria um, Senhor. Para que você está dando esse tanto de filho para Penina? Não, irmão, o nosso foco é o Senhor, amém? Nosso foco não é Penina. Mas o fulano tem tanto. Eu já pensei isso aqui, irmão, conto para vocês. Eu já contei aqui. Um dia roubaram um carro meu, um pastor ganhou um carro no dia. Eu falei, Deus, se ele ganhou esse carro, ele ganhou uma BMW. Eu falei, é só ele vender, o meu carro custava 10 mil, a BMW custava 120 mais ou menos. Eu falei, eu fui roubado hoje, o pastor ganhou um carro, é só ele vender e ele me abençoar e ele vai ainda continuar com 110. Eu falei, nós faz a conta na fé, na vida dos outros. O que eu tenho a ver com o pastor que ganhou o carro lá, irmão? Eu estava lá um dia e vi esse pastor ganhando um carro. Deixa eu falar algo para você aqui. Se coloca no meu lugar, eu servindo a Deus, o meu carro foi roubado no dia que eu estava lá servindo a Deus. E eu ainda vi um pastor ganhando um carro, que valia 12 vezes o meu carro. Como que você ia ficar, irmãos? Uma fé simples. Eu continuei buscando a Deus. Tudo bem que eu tentei fazer uma catira, mas deu errado. Coração simples e puro. Falei, Senhor, ganhou BM. Você lembra disso, pastor? Ganhou uma BMW e roubaram meu carro aquele dia. E eu não fui embora lá atrás do carro, não. Falei, deixa lá. Depois nós vai lá resolver. Eu estou aqui servindo a Deus, eu vou servir até o final. A polícia quiser, procura, eu estou servindo a Deus, nada vai tirar minha paz. Eu sou desse, irmão, está servindo a Deus, depois você resolve os problemas, amém? Então, Penina tinha filhos e filhas. Versículo 5.
A Ana, porém, dava porção dupla. Eucana fazia o seguinte: Ana, vem cá, você não tem filho, mas você sabe que eu te amo. Vamos sacrificar? Então a porção maior da oferta vai ficar para você sacrificar ao Senhor, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Pastor, o Senhor deixou ela estéril. É isso que a Bíblia está dizendo. Versículo 6: a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Coloca no versículo 5, para a gente ir acompanhando, né? Então, o texto diz que o Senhor a deixou estéril. Presta atenção, irmãos. Aqui, na eliminação, já ficávamos 80% dos que estão na fila para receber a bênção. Não, mas se o Senhor não quer, irmão, não adianta orar mais não. Lá vai eu brigar com Deus? Lá vai eu contra a vontade de Deus? O Senhor que governa, o Senhor é soberano. Se o Senhor determinou, determinou. Se o Senhor não determinou, não determinou. Ana buscava a Deus, irmãos. Foi Deus que cerrou, então é Deus que vai descerrar. Foi Deus que fechou, então vai ser Deus que vai abrir. Ela estava buscando a Deus, irmão. Ela estava orando, não, ela não desistiu. Mas as pessoas desistem muito fácil. Ah, se cair uma folha da árvore ali, é para mim casar com aquela menina. Se não for, não é. Ah, não deu certo, não deu. A pessoa inventa coisa na cabeça dela para querer resposta de Deus. Continua orando, continua crendo. Você tem uma promessa, irmão. Continua olhando para a palavra, continua seguindo o caminho, meus irmãos. Amém? Foi o Senhor que a deixou estéril. Isso não abalou Ana. Isso não parou o projeto de Ana. Ela tinha um objetivo. Eu quero um filho. Eu quero a bênção. Amém? Versículo 6, a sua rival, presta atenção, Penina era rival dela, era inimiga dela, era adversária dela, mas você não vê a Bíblia falando que Ana era adversária de Penina, você não vê Ana respondendo Penina, você não vê ela brigando, você não vê ela se levantando, você não vê ela se defendendo. Irmão, isso aqui é a fé que nós precisamos. Nós servimos a Deus, nossa luta não é contra carne e sangue, nosso problema não é com os outros, nosso negócio não é analisar a vida dos outros, saber o que está certo, o que está errado, arrumar problema, resolver problema. Nosso negócio é continuar ano e ano servindo a Deus no tempo, buscando a Ele e crendo que Ele é aquele que vai nos responder. Aleluia. A sua rival a provocava, irmão, todo ano, quando ia fazer as ofertas do sacrifício, estava lá Ana orando pelos seus filhos, ela olhando para o lado, Penina estava lá. Vem cá, meu filho, vem cá, minha filha, abraça a mamãe, irritando Ana, falando aqui, ó, eu tenho aquilo que Deus não te deu, eu tenho a bênção, você não tem. Ela irritava e a provocava, mas sabe de uma coisa? A Bíblia diz que Ana continuava todo ano adorando ao Senhor, ela continuava focada dentro do seu objetivo, irmão, mas ela tinha uma rival que a irritava. Deixa eu falar um negócio para você aqui, irmão. Se você é alguém que carrega promessa, fica tranquilo que tem uma penina reservada para você. Não precisa se estressar nem procurar. Sempre tem uma penina prontinha para te tirar do projeto. E o pior de tudo, irmão, presta atenção nisso que eu vou falar para você agora. Ana não tinha filho. Penina tinha. Quem que tinha que provocar quem? Era Ana que tinha que ser irritada, irmão. Era Ana que tinha que provocar outra. Eu vou matar esses moleques aí. É seu filho, mas não serve para nada, é tudo custoso. Ela que tinha que provocar, mas ela estava na bênção, irmão. Ana, a palavra Ana significa graça. Meu irmão, aquele que está na graça, ele é perseguido, irmão. E eu digo mais a você, ele é perseguido sem motivo, porque ele nem tem algo que a pessoa persegue ele, só que ele carrega algo. A Bíblia diz que Eucana amava mais a Ana. Ela não tinha filho, mas ela era mais amada. Você está na graça, irmão. Ainda que você não tenha algo para oferecer para Deus, ainda que você não tenha fruto, você é o mais amado. Amém? Penina significa joia. A joia tinha o valor dela, mas a Ana não tinha. A Ana não tinha fruto, não tinha nada a oferecer, mas ela era agraciada por Deus. Aquilo que ela recebeu não é porque ela merecia, porque ela tinha fruto, mas é porque ela era agraciada. E a lei sempre persegue a graça, irmão. Muitas vezes você vê pessoa que tem as coisas perseguindo a pessoa que não tem, você não entende. Por quê? Porque que não tem favor. Ainda não se manifestou, mas ela tem muito mais do que a outra, você está entendendo? Quando você carrega favor, quando você é amado, irmão, a pessoa já sabe. Ela já sabe que é você que é o herdeiro, é você que vai herdar a promessa, o fruto vai vir de você, mesmo que você não esteja vendo com os olhos naturais, porque a circunstância, o amor de Deus, o cuidado, o carinho, a fé que você tem, o comportamento, mostra que você é graça.
Você não vê, mas você continua crendo. Você não tem fruto, mas você continua servindo. Você não tem nada para oferecer, mas você recebe tudo que Deus tem para você. Amém? Você continua orando, mesmo que Deus tenha cerrado, mesmo que Deus tenha fechado uma porta, você continua orando para que Deus abra essa porta em nome de Jesus. Amém? Ah, pastor, não adianta orar contra aquilo que Deus determinou. Fica com a sua fé. Eu fico com a fé bíblica de Ana. Ana orou, Deus cerrou a madre, mas Ana não desistiu, irmãos. Versículo 6. Diz que Penina era rival de Ana. Eu já falei isso, né? Ana não se envolvia nessa briga, né? Deixa eu falar algo para vocês aqui a respeito dessa perseguição, que geralmente acontece daquele que tem para aquele que não tem. Quantos já repararam isso? O perseguido sempre é o que não tem. Ah, por que está perseguindo eu? Eu não sou o que tem, uma pessoa tem as coisas e quer me perseguir ainda. Mas é sempre assim que acontece, irmão. Sabe por quê? Porque você carrega algo que está dentro de você, irmão. Por isso que o diabo levanta pessoas para perseguir você. Não é porque você tem coisas visíveis, é porque você carrega algo dentro de você. Certa vez eu estava na igreja, a pastora estava pregando. E essa pastora, como Penina, estava perseguindo alguns pastores. E isso era claro e notório. E aquilo fechou o meu coração, irmãos. E eu nunca gostei de ter o meu coração fechado para receber nenhuma mensagem. Então no final do culto eu procurei aquela pastora. Falei, pastora, vem cá. Tem acontecido isso e isso. Não sou eu que estou aqui para julgar quem está certo e quem está errado. O meu papel é só um. Queria pedir perdão para a senhora, porque enquanto a senhora pregava, eu estava julgando você por tudo que tem acontecido. Quero que a senhora me perdoe, eu quero que meu coração seja limpo. Para ouvir sempre a mensagem de Deus e ser influenciado por ela. Sabe o que ela falou, irmãos? Lá na frente, você vai ver quem está certo e quem está errado. Lá na frente, você vai descobrir quem está certo e quem está errado. Sabe qual que é o problema dessa geração, irmãos? É isso. Quem está certo e quem está errado. Quem tem filho é Penina, não é Ana. Quem tinha a bênção era Penina, não era Ana. Nós não temos, irmão, que está certo nem está errado. Nós não temos que nos justificar, irmão. Nós temos que servir a Deus e fazer a sua vontade. Por que você está falando isso, pastor? Porque Ana tinha todo o direito de falar para Penina. Fica tranquila. Segura aí com os seus 10, que vai vir um aqui que vale por 100. Fica tranquilinho que está vindo, o negócio está preparado no céu. Quando vier, você segura. Você está achando que é quem? Irmão, a Bíblia não cita o nome de um filho de Penina. Um só, pelo menos não aqui nesse texto, talvez cite outro. Mas que eu lembro que não cita nenhum. Filhos e filhas. Não cita genealogia, não cita nome, não fala nada. Ninguém sabe quem que é esses meninos. Ana, você já sabe. Não é spoiler não, né, irmão? Você lê a Bíblia. Gerou Samuel, um dos maiores profetas, irmão, da história. Depois nós vamos falar um pouco sobre Samuel, irmãos. Mas presta atenção. Ana poderia ter se levantado. Poderia ter se defendido. Eu estou aqui, eu estou orando, estou buscando a Deus, você está se levantando contra mim. Ana não. Continuou servindo a Deus. Irmão, é essa fé aqui que eu quero. Eu não quero entrar no meio de confusão, de pastor que está certo ou está errado, quem sabe mais, quem sabe menos. Eu quero ser igual a Ana, eu quero fazer a vontade de Deus, irmão. Eu quero ter uma fé simples que persevera. Quando perseguir, irmão, a Bíblia diz o seguinte: abençoa os que te amaldiçoam. Ora pelos seus inimigos. Eu quero essa fé simples que Ana tinha, irmão. Mas hoje não é isso que você vê. Hoje tem argumento, tem texto bíblico, tem teologia, tem hermenêutica, exegese, homilética. Tem tudo para o cara provar lá que ele está certo e o outro está errado. Enquanto é tão simples ficar calado e servir a Deus. É muito mais simples, irmão, ser como Ana que continuou buscando a presença de Deus. Mas, pastora, fica tranquilo que lá na frente você vai ver o sabor de mel. Lá na frente você vai ver quem está certo. Eu não vou falar o que aconteceu não, irmão, com essa pessoa não. Só vou falar uma coisa, está longe de ser alguém que serve a Deus hoje. Longe. Porque o que saiu da boca dela foi a sentença que ela mesmo decretou. Hoje eu vi quem está certo. Estava super errada, desviada do caminho de Deus, envolvido com coisa de trevas, longe da presença de Deus hoje. E era uma pastora abençoada e ungida, mas estava indo pelo caminho, preocupado com brigar, com Penina, com Ana, quem está certo, quem não está, quem está benção, quem não está, quem tem a palavra, quem não tem. Sirva a Deus de coração e se envolva com as coisas do alto. Busca a Deus, vai para a casa do Senhor como Ana, todo ano, servindo a Deus, apresentando sacrifícios a Deus. E entenda que você é amada. Ana era amada, mesmo que ela não tinha um fruto, mesmo que ela não tinha a bênção, mesmo que ela não tinha resposta, ela era alguém amada. Então sempre vai se levantar um acusador para te tirar do propósito. Irmãos, que nem conversa de coach não, é Bíblia. Sempre tem uma Penina levantada para tirar você do propósito. O diabo sempre levanta alguém, circunstância, pessoa, para tirar você do foco, do propósito, para tirar você da fé, para te perseguir, para te desanimar, para te enfraquecer. O diabo sempre levanta pessoas assim. Se você carrega algo de Deus, irmão, o diabo sempre vai levantar alguém para zombar de você. Sabe, irmãos, eu gosto de contar essa história. Quando eu estava na igreja, me converti, convidando gente, evangelizando, batendo em porta.
Essa semana meu pai até me falou isso, irmãos, né? No hospital com meu pai. Meu pai me falou, meu filho, eu não esqueço o dia que você se converteu. E foi lá pregar para mim. Não sabia falar direito, não sabia usar as palavras, mas estava lá com a Bíblia aberta, né? Orando. Perdão, irmãos. Mas meu pai falou, nunca esqueci aquilo, meu filho. Que eu fui lá na igreja e vi você pregando, vi como Deus te usa, vi como você cresceu, como Deus tem prosperado você, esse é o caminho. Então, irmãos, um dia eu estava na igreja. Amém, passou, irmãos. Um dia eu estava lá na igreja e chegou um enviado, né, que era da igreja lá, mas era um enviado de Satanás mesmo, dentro da igreja. E ele conversando com o vai, ele tinha muitos discípulos. Era um cara assim, que dava fruto, era uma penina, tinha 10 filhos. Tinha muita gente perto dele, esse perseguidor. E aconteceu uma situação com o irmão que estava lá, eu era amigo dele, eu era amigo do discípulo dele. Aí eu falei, não faz isso não. Ele se levantou e falou assim, você tem algum discípulo? Não. O dia que você tiver um discípulo, você orienta a vida dele. Deixa com os meus discípulos, eu cuido do seu. Você não tem discípulo, você é para lá. Né? Irmãos, por isso que eu falo que nós temos que ter a fé de Ana. Eu tinha tanto argumento para brigar com aquele cara ali. O que eu fiz? Fiquei calado. Falei, realmente, não é discípulo meu. Eu não deveria entrar no meio dessa conversa. Calado, irmão. Aprenda. Aprenda essa lição comigo. Aprenda essa lição com Ana, quando a gente é humilhado, quando as pessoas se levantam contra nós. Às vezes quando você está certo, às vezes quando você tem um posicionamento. Continua servindo a Deus, irmão. Continua tendo a fé simples. Continua perseverando. Quantas vezes pessoas se levantam contra a minha vida, contra a minha esposa, contra nossos filhos. Meu irmão, eu vou continuar igual a Ana, servindo a Deus. Você nunca vai ver eu falando mal de uma dessas pessoas. Nunca vai ver eu perseguindo elas, eu desejando mal para elas, eu amaldiçoando a vida delas. Eu comparando meus frutos com essa pessoa. Nunca, irmão. Eu sou como Ana, eu quero ser como Ana, eu quero a fé simples. Eu estou orando por isso, irmão, não sou melhor que ninguém. Pelo contrário, eu sei que eu não tenho nada para oferecer, por isso eu não vou entrar no meio do negócio. Porque, você está entendendo? Eu estou errado mesmo, eu sou errado. Né? Sou eu mesmo, é eu. Põe a culpa em mim, pronto. Vamos seguir o barco. E pronto, final. Amém? Vamos seguir a Deus, servir a Deus. Para de querer estar certo, irmão. Para de querer estar razão. Quando Jesus estava perante Pilatos lá, peraí, mas você não vai se defender? Você não vai defender contra esse tanto de acusador aqui? Jesus falou, meu reino não é desse mundo, não. Não adianta eu explicar para você, você não vai entender. O negócio veio do céu, o nosso negócio é do céu, irmão. Não tem como você explicar para os outros, não. O cara perseguindo você e sua família, você vai explicar para ele que é bênção, que ele está endemoniado contra você, que você é o cara que tem a bênção, ele não tem, que está com raiva de você, ele não vai entender, não. Ele diz, moço, fica tranquilo, amém. Nosso negócio é do alto, a nossa resposta vem do alto, nós viemos do alto, nós somos gerados do alto, nós vamos para o alto onde Cristo está assentado, nós somos do céu. Nosso projeto é de lá, nosso futuro é de lá, nossa vida foi escrita lá, é para lá que nós vamos, amém. Não adianta querer debater, querer provar, não. Simplesmente continue servindo a Deus como Ana fazia. Amém? Aleluia. Então, eu recebi essa exortação. E nunca mais eu acho que intrometido na vida do discipulado de outra pessoa. Os irmãos que devem saber a respeito disso. Né? Vem me perguntar, é discípulo de quem? Fulano, então vai lá e fala com o seu pastor. Né? Claro, como pastor, às vezes eu estou aqui para resolver algumas coisas. Mas aquilo que eu não estou, você pode ficar tranquilo que eu não quero nem saber. Amém? Vamos lá, versículo 7. E assim o fazia ele de ano em ano. Ou seja, o Cana todos os anos estava indo ali servir ao Senhor. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra o irritava, pelo que chorava e não comia. Presta atenção, irmão. Fazia isso de ano em ano. Você imagina, irmão, todo ano, Ana falando, lá vai eu sacrificar e orar a Deus, pedir para ele um filho. Quantos anos que eu já tenho vindo aqui, o Senhor não tem me respondido. Todo ano é a mesma conversa, essa mulher está aqui com os filhos dela, me atormentando, me irritando, meu Deus do céu. Você já pensou isso, irmãos? Às vezes uma vez que a pessoa é irritada, deixa esse trem não, deixa esse trem para lá. Mas Ana perseverava, clamava de dia e de noite. Todos os anos estava lá no templo oferecendo sacrifício, orando ao Senhor. E o texto diz que a rival fazia o quê? A irritava. Ela precisava de irritação, irmão? Ela já estava, meu irmão, com um problema aqui, por aqui, ó. Uma coisa que ela estava precisando, não ia encher a paciência dela. Ela já estava por aqui, buscando a Deus, clamando, sem ver a resposta, todo ano, orando, mas aquela mulher irritava. E o texto diz que ela chorava e não comia, né? Então, Ana, o
que ela fazia, irmãos? Ela ia para o lugar correto, para a presença de Deus orar. Amém? Versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse, né? Eucana foi ali consolar a Ana, que estava muito triste. Por que choras? Por que não comes? Por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Irmão, eu fico imaginando Ana aqui, né? Quem é casado aqui sabe, né? Ana, por que você está chorando? Imagina Ana, querendo matar Eucana. Você está cansado de saber. Olha essa mulher aí me atormentando. Eu não tenho filho, eu não tenho geração. Eu sou desprezada. Eu não vou dar filhos para você, eu não tenho gerado bênção. Eu tenho orado, não tenho buscado resposta. Todo ano, de ano em ano, eu estou aqui. Né? E você está perguntando para mim por que eu estou triste. E ele pergunta, não te sou eu melhor do que 10 filhos? Provavelmente ele está falando dos 10 filhos de Penina. Provavelmente, né? Teoria da conspiração, né? Só falando para você que provavelmente ele está falando o seguinte, ó, você está chorando que essa mulher aqui está te incomodando, porque tem 10 filhos? Eu não sou mais importante para você do que 10 filhos? Eucana estava ali tentando consolar a Ana, tentando ajudar de alguma maneira, né? E, de alguma maneira, isso aí acabou aquietando o coração de Ana. Olha o versículo 9. Após terem comido e bebido, primeiro ela estava chorando e não estava comendo. Depois de Eucana conversar com ela, né? A Bíblia diz que ela comeu, bebeu em Siló, e estando ali o sacerdote assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma, pode deixar nesse versículo, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Presta atenção, irmãos. Ana aqui, irmãos, ela chegou naquele momento onde que todo crente precisa chegar, irmão. Um lugar onde você fala o seguinte, agora acabou. Agora não tem jeito mais não, Deus. Eu não dou conta mais não. Eu já orei, essa mulher já me atormentou, meu marido já está tentando me consolar, mas você sabe que não resolve nada. Ana fez o que, irmãos? A Ana foi reclamar com a sogra, que não tem filho. Ana grilou e foi dar uma porrada na cara de Penina. Ana foi reclamar para Eucana. Ana foi para onde? Para a presença do Senhor. E presta atenção aqui, irmão, a Bíblia não esconde, com amargura de alma. Você já ficou triste por causa de algo na sua vida, irmão? Isso acontece, irmão. Fique em paz, acontece isso. O que você tem que fazer? Que Ana fez, foi para a presença de Deus e chorou abundantemente. A Bíblia diz que ela já não comia e chorava, mas agora o negócio foi diferente, irmão. Agora ela falou o seguinte, Senhor, aqui é nós dois. E Ana não foi reclamar para as outras pessoas, não foi murmurar, não foi falar mal da igreja, não foi falar mal do ministério, mal da Bíblia, mal do projeto de Deus. Ana foi se derramar onde ela tinha que estar, na presença de Deus, chorando abundantemente. Irmão, há algo espiritual nisso, e eu quero que você creia nisso, irmão. Quando você decide se entregar, se derramar, se abrir, a Bíblia, irmão, ela não é por acaso que está escrito que ela chorou abundantemente. O versículo anterior já falou que ela chorava, mas agora é diferente. Agora é de maneira abundante, agora é de maneira expressiva, agora ela se quebranta, ela se abre. Agora a Bíblia diz que ela tinha amargura, que ela estava ruim, que aquilo feria ela, que aquilo entristecia ela. E ela colocou e jogou tudo isso na presença de Deus, irmão. Ah, como isso é precioso, irmão, poder ter Deus. Como é bom poder orar. Às vezes eu chego, oro, choro sozinho, grito, ninguém me ajuda, choro. E algo espiritual acontece ali, irmãos. Sabe por quê? Porque você está se abrindo para Deus. Você está buscando quem você tem que buscar, irmão. Você está conversando com quem resolve, irmão. Para de lançar pedra lá aos porcos. Para de falar da sua vida para os outros, irmão. Para de contar problema para os outros, para quem não pode te ajudar. Para quem só quer se alegrar com sua tristeza, irmão. Vai orar para Deus, vai se abrir para Deus, vai chorar para Deus, vai clamar a Deus, irmão, todo ano. Esse ano foi diferente, irmão, e a Bíblia mostra que foi diferente. Tem momentos diferentes com Deus, sim ou não? Eu creio que ouvindo essa palavra aqui, vai acontecer algo diferente na vida de algumas pessoas aqui. Sabe por quê? Porque elas vão tomar posse, vão crer, falar, agora eu entendi. Tem uma pessoa que me ouve. Tem um lugar que eu posso me abrir, segredos que eu nunca contei para ninguém, problema que eu acho que, coisa que não aconteceu, que eu atribuo o problema a outros, mas hoje eu vou entregar tudo para Deus, e coisas espirituais acontecem, Deus muda o ambiente, Ele abre os céus, irmão, quando você se quebranta e você confia nele. Então o texto diz que ela chorou abundantemente. Agora olha o versículo 11, pastor, como é que você sabe que o negócio foi diferente? Irmão, porque Deus coloca coisas no nosso coração,
Foi aquilo que o Anísio falou ali, John de Orleans falando de não sei o quê. Às vezes Deus coloca algo no nosso coração. Uma mulher, ela dizia, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curado. Deus coloca coisas, desejos, projetos no coração de Ana. Peraí, Ana entendeu o seguinte, eu não quero dizer isso, irmãos, mas talvez o que estava barrando Ana era o motivo pelo qual ela queria ter aquele filho. Eu não sei se é isso, irmão, mas entenda, a rival provocando, deixa ela quando vir também. Vai ter até chá revelação. Dela não teve. Vai ser igual José, túnica colorida. Vai ser o queridinho aqui. Deixa ela com esses filhos dela. Esse tudo vai ser servo do meu agora. Porque o meu vai ser filho da promessa. Né? Não sei o motivo pela qual queria, porque olhando para as pessoas, sendo zombado, ou às vezes a família, às vezes o próprio marido. Não sei o que acontecia. Mas aqui nós entendemos uma coisa. Eu não sei o motivo. Mas aqui nós entendemos uma coisa. Ana entendeu o propósito de ter as coisas. Ana entendeu. Se não for para Deus, não adianta querer ter. Não adianta ter 10 filhos que ninguém sabe quem é e ninguém sabe o que eles fez. Adianta ter o filho da promessa gerado na presença de Deus. Adianta ter algo que vai ser gerado, que Deus gerou para mim e que eu vou entregar a Deus. Ana entendeu e a Bíblia diz que ela fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos. Presta atenção na oração de Ana. Ana não queria determinar, Deus, eu determino que o Senhor deu meu filho. Não é isso que nós estamos dizendo, não. Ana estava ali quebrantada, mas algo entrou no coração dela, porque ela estava chorando sem comer. De repente ela se levanta e faz o quê? Um voto a Deus. Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. E deixa nesse versículo, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Duas coisas que ela fez. Primeiro, ela entregou o filho dela completamente ao Senhor. Segundo, ela consagrou ela ao ministério para que ele pudesse servir, né, sem passar a navalha na cabeça, para ser um sacerdote e morar no templo pelo resto da sua vida. Ela entendeu o que João diz lá em capítulo 3. Ninguém pode ter coisa alguma se do alto não lhe for dado. Presta atenção, irmão. Nada pode chegar na sua mão se não for Deus que te deu. Por que você não pode dar as coisas para Deus, irmão? Por que as pessoas têm dificuldade em ofertar, dificuldade em servir, sem que nós não podemos ter nada, sem que não venha de Deus? Como eu posso não consagrar os meus filhos a Deus sem que eles vieram de Deus? Então nós costumamos dizer o seguinte, nós pregadores, você nunca vai ter nada que você ainda não deu para Deus. Penina tinha filho, mas não deu para Deus, cadê os frutos? Cadê a genealogia? Cadê a descendência? Cadê os milagres? Cadê a história? Ana consagrou o seu filho a Deus antes mesmo de se engravidar. Quantos estão entendendo? Então consagra, meu irmão, a sua empresa a Deus, entrega seus negócios a Deus, entrega os seus filhos a Deus. Talvez aquele menino ia virar uma idolatria na vida dela pro resto da vida, que eu tenho, né, um troféu na casa dela lá. Mas não, agora ele entendeu o propósito. Agora ela falou, ele vai servir a Deus. Filho não é meu não, meus filhos são meus não, nem minha mulher é minha, nem eu mesmo sou meu, fui comprado pelo sangue de Cristo. Tudo que nós temos pertence ao Senhor, tudo é obra das suas mãos, tudo veio de Deus, e tudo tem que voltar para Deus, tudo pertence a Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então entrega logo, irmão, tudo, e para com isso, confia, entrega a sua vida, entrega seus negócios, entrega seu casamento, entrega tudo, entrega seus pecados, entrega tudo, chora abundantemente, entra na presença de Deus, se entrega, consagra a sua vida, irmão. Você vai ver o Espírito trazer algo no seu coração. Você vai sair desse lugar ali com a palavra no seu coração. Ana saiu com a palavra. Já entendi. O menino é para Deus. O cara é fera. O negócio é maior do que eu pensava. O plano é grande. Aleluia. Isso é porque eu queria pregar sobre Davi, irmão. Eu fui ler a história de Samuel. Aí não tem jeito, né? Começa a ler, você quer voltar para a Gênesis. Por isso que várias vezes quando eu estou pregando, eu vou para a Gênesis. Porque eu tenho que ir lá para comer, eu prego Gênesis. Toda vez. Voltar, porque a gente vai... Né? Eu queria assistir, eu empolguei, irmão. Eu assisti a casa de Davi no Prime. Assiste, eu vou pregar ainda, talvez na próxima. Essa vai ser a pregação sobre a casa de Davi. Porque eu assisti aquela série, eu falei, meu Deus, que extraordinário, que coisa tremenda. Que coisa poderosa, né? Mas não vou pregar, porque eu vou pregar sobre Ana aqui. Um pouquinho antes aqui, no caminho, até chegar ali em Davi. Então vamos lá no versículo de número 12. Deixa eu só falar algo aqui para vocês entenderem a importância de consagrar aquilo a Deus, né? Consagrar as nossas coisas ao Senhor. Tinha uma irmã na igreja, né, que tinha um casamento abençoado, estava tudo tranquilo. Né, eu saí do ministério, de repente subiu muitos anos. De repente eu vejo ela e eu vi que o negócio estava diferente. Eu falei, uai, esse
esse trem está muito normal, não. Meu irmão, vou falar um negócio para você. Às vezes a Bíblia fala espírito, está falando do espírito maligno, às vezes está falando do espírito da pessoa, mas às vezes a Bíblia se refere a espírito como um comportamento, como um tipo de pessoa, você está entendendo? Então eu vi que tinha um espírito errado nela ali, não era um demônio, mas era um espírito errado. Aí depois fui conversar, a mulher estava rica, tinha largado o marido, eu falei, meu Deus do céu, ficou rica, largou do marido, ganhou dinheiro demais. Você está entendendo que tem bênção que você tem que consagrar tudo a Deus, irmão. Tem coisa que vai vir para você que vai ser maldição. Você precisa entregar tudo a Deus. Às vezes o filho ia vir e o propósito ia ser errado. Mas quando você consagra tudo a Deus, tudo que vem, irmão, vai voltar para Deus, vai ser dele mesmo. Porque ele é dono de todas as coisas. Então, só contei essa historinha. Outro foi um baterista, amigo meu também, que me ajudou na minha conversão. Eu estou ali jogando no campo do Rubinho lá, de repente vou na sorveteria, está ele lá. E eu empolgado demais, porque ele era amigo meu, me ajudou na minha conversão, trabalhava na empresa do meu pai. Falei, e aí, como é que você está, cara? Não, pai, a igreja está tocando. Pô, nem igreja eu vou mais. Já falei, o que é isso? Não sei o que, não sei o que. Aí foi me contar que tinha ganhado dinheiro demais. Não, porque eu comecei a fazer uns negócios, comecei a ganhar dinheiro demais. Eu falei, meu Deus, como que dinheiro corrompe a pessoa, irmão? Dinheiro é servo nosso. Está aqui só para nós gastar, irmão. É Pix agora, não precisa nem pegar nele, só aperta o botão, pá, transfere. É ou não é? Está aqui para servir a gente, não é para mudar a nossa vida, não é para controlar a gente, não. Dinheiro está aqui para nos abençoar, para abençoar o reino, abençoar a sua vida, para você abençoar a sua família, para você abençoar as outras pessoas, amém? Mas não consagra tudo a Deus. Na hora que o negócio chega, o que acontece? Não consegue suportar ali. Mas Ana não, estava totalmente focada, dentro do propósito, o coração alinhado com aquilo que Deus quer fazer, né? Então, o versículo 12 diz o seguinte, e nós já estamos encerrando, irmãos. Demorando-se ela, porque isso aqui é poderoso demais, irmão. Olha o versículo 12. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso ele a teve por embriagada. E lhe disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Irmão, se você não entendeu nada, ou não recebeu nada até agora, presta atenção nisso aqui, irmãos. Porque daqui nós vamos encerrar o culto. Se você entender isso aqui, irmão, para mim já vai ser de grande valia o ensinamento que o Senhor colocou aqui no meu coração. Mas presta atenção, irmãos. Se coloca no lugar de Ana. Todo ano, indo no templo orar. Confiando em Deus. Orando ao Senhor. Ofertando e sacrificando ao Senhor. Uma pessoa te perseguindo todos os dias da sua vida. Dentro da sua casa, porque você não tinha filhos, te irritando. Seu marido tentando ajudar, falando que ele vale mais do que os 10 filhos, mas não estava resolvendo nada, porque aquilo que ela queria, ela não tinha também. E de repente, irmão, ela vai na casa do Senhor. E na casa do Senhor, onde ela tinha se derramado, onde ela tinha se quebrantado, onde ela tinha aberto o coração para Deus, onde ela tinha chorado de maneira abundante, onde Deus tinha colocado algo no coração dela, onde ali ela fez um voto com o Senhor, e ali ela creu que Deus iria dar um filho para ela. Ele falou, Senhor, esse filho vai ser consagrado ao Senhor, fez até compromisso, não vai passar navalha na cabeça, vai ser criado dentro da sua casa, eu te entrego esse filho. Irmão, aquela mulher estava com uma fé inabalável, ela estava focada, com o espírito cheio, mas de repente ela chega na igreja, e começa a orar, e o pastor, perdoa o pastor Rubens, vou ter que usar meu pastor, e o pastor Rubens, irmão, eu não sei não, irmão, mas eu vou falar um negócio para você aqui, todo meu coração, eu tinha chutado o pau da barraca nessa hora aqui, ó. É aqui mesmo. A irmã chorando, se quebrantando, negócio entre ela e Deus. O cara chega lá e fala, por que você está embriagada? Meu irmão fala assim, deixa eu falar um negócio aqui. Satanás, demônio, pomba-gira, o inferno inteiro está me atormentando tem anos. Eu vim na igreja para ter um minuto de paz. O próprio líder da igreja agora vem me atormentar e falar que eu estou bêbada dentro da igreja. Não é possível. Não é possível, irmão, não é possível. Que essa mulher veio, eu joguei pedra na cruz, eu comi galinha de macumba. O que eu fiz? O que essa mulher fez para estar dentro da igreja, irmão? O líder espiritual da nação de Israel. A mulher orando, se quebrantando. Senhor, eu preciso de confirmação, palavra profética, oração. Ele está vindo, o que ele vai falar? Por que você está embriagada essa hora, minha filha? Acusando ela de estar bêbada dentro da casa de Deus, irmão. Posso falar um negócio para você? Deixa eu olhar aqui umas carinhas aqui. A maioria fala aqui, deixa eu te falar um negócio aqui, eu nunca mais piso nessa igreja aqui, eu nunca mais olho na sua cara, quem é acusador é Satanás, quem é acusador é o diabo, você me respeita, eu sou mulher de oração,
Eu estou orando, eu estou na casa de Deus, estou me quebrantando, estou sendo perseguida, eu tenho inimigo, eu tenho propósito, eu consagrei meu filho a Deus, vem você me acusar dentro da casa de Deus. Quem que sobrou agora para mim, Deus? Sem que até o líder aqui está me acusando. Foi mal compreendido, irmão. Às vezes, deixa eu falar algo para você aqui, presta atenção nisso aqui. Às vezes você vai ser mal compreendido por mim aqui na igreja, irmão. Mas deixa eu falar algo aqui, não desista por isso, irmãos. A Bíblia diz que o que estava acontecendo de Ana estava dentro do coração dela, a palavra não podia expressar, irmão. Ninguém entendeu o momento profético que Ana estava tendo com Cristo. Não adianta, tem coisa que eu não vou entrar no meu, eu não vou saber interpretar, irmão. Eu vou falar, você está doido, para não falar que está bêbado. Não faz isso não, meu irmão. Não fica com raiva da gente não. Olha o coração de Ana, irmão. Presta atenção aqui. Olha o que Ana fez. Olha, Senhor, eu quero ser... Nós vamos orar aqui no final, nós queremos ser como Ana, irmão. Que mansidão, que coração, que serva, que mulher de Deus, irmão. A maioria, por muito menos, já xingou eu e o pastor aqui. Esse pastor, por muito menos isso aqui, por muita coisa muito mais simples, por coisas banais. A igreja, o pastor é perseguido, irmão. Agora imagina uma mulher que está passando por uma luta sem filho, orando, com um propósito, consagrando um filho, chegou na igreja, o pastor acusou ela de estar bêbada dentro da casa de Deus. Irmão, não tem coisa pior do que estar fazendo a coisa certa e você ser acusado. Eu já passei, eu posso falar para você, eu passei o que a Ana passou. Por quê, pastor? Porque eu estava na igreja orando e eu tinha que ouvir as pessoas falando, não, ele está orando lá porque ele está mentindo, porque ele quer sair escondido. Eu passei por isso, irmão. Eu sei que isso é triste. É triste seu coração querer servir a Deus e as pessoas pensar que você está servindo o diabo. É triste você estar fazendo a obra e você ser acusado de estar fazendo aquilo enganado. Mas deixa eu falar algo para você, irmãos. Nós somos líderes espirituais, amém? Nós estamos aqui para representar a Deus e a sua casa. Mas tem coisa que é entre você e Deus, irmão. Não adiantava Eli não tinha autoridade para resolver esse problema dela. Ela consagrou o filho a ela e Deus, só a boca mexendo ali, ela não conseguiu interpretar. Porque o texto diz que essas coisas estavam dentro do coração de Ana. Volta lá para o 13, vamos ver, para o 12. 13. Porquanto Ana só no coração falava. Tem coisa, irmão, entre você e Deus que eu não consigo. Talvez Deus pode me dar uma palavra de conhecimento, eu trazer algo a você. Mas tem coisa que está acontecendo na sua vida que é só você e Deus. Não tem como o pastor interpretar os seus lábios e saber aquilo que está acontecendo na sua vida. Porque é uma coisa íntima, é um propósito entre você e Deus, coisa que nós não temos acesso. E se a gente, por algum motivo, tentar ajudar e a orientação vier errada, faça como Ana, continua crendo, irmão. Porque eu sei que a maioria aqui ia falar falso profeta, mentiroso, pastor enganador, aproveitador, não tem revelação, não conhece as coisas de Deus. Se soubesse, saberia o que eu estou passando agora. Assim como fizeram com Jesus. Se esse fosse profeta, saberia que eu estou aqui, né? As pessoas querem acusar, querem julgar. Mas Ana não, irmão, nós precisamos ter o coração como dessa mulher. Olha aqui o versículo 14. Porém, Ana respondeu. A maioria pensa que Ana respondeu o seguinte: tá bom, chega, não volto nessa igreja mais não. Tá bom, chega de ser humilhado nessa família, nessa casa, Eucana, os filhos, Penina, mulher, todo mundo. Tchau. Vou para um lugar onde ninguém me conhece, vou pegar minhas trouxas tudo e vou vazar. Quantos aqui? Não precisa levantar a mão não, já pensou isso aí? Vou pegar minhas trouxas, minhas traias, eu vou vazar e não conheço ninguém, vou para um lugar que ninguém nunca me viu na vida e vou ficar para lá. Eu estou falando porque eu já ouvi isso de muitos discípulos, que eles querem fazer isso. Eu falei, quando você chegar lá, quem que vai estar lá? Você, que é o principal problema. Então não tem jeito de sair correndo. Vamos ter que resolver um por um. É ou não é? O problema está lá quando você chegar, né? Então presta atenção. Porém Ana respondeu. Presta atenção aqui, irmãos. Olha o que nós precisamos aprender aqui nessa manhã. Ter o coração de Ana, irmão. Por quê, pastor? Porque hoje todo mundo quer estar certo. Hoje todo mundo tem a resposta certa. Hoje todo mundo tem a visão correta. Hoje todo mundo tem a palavra. Hoje a pessoa não aceita falar isso. Não apontar o dedo para o ungido do Senhor. Eu estou orando, eu sou Ana. E Deus falou comigo. E quem é você? E as pessoas têm esse coração. Nós temos que ter um coração como de Ana, irmão. Simples. Só vim aqui para falar isso para você. Seja alguém simples como Jesus foi, como o Evangelho nos manda ser, irmão. E não tente ser alguém que sabe, que é dono da verdade ou que está certo na situação. O importante é você servir a Deus, não é estar certo ou errado, não é campeonato, irmão. É reino. Você está aqui porque você é servo. Porém, Ana respondeu. Vamos ficar de pé, irmãos? Porém, Ana respondeu. Presta atenção nessa oração. Que essa aqui seja a nossa oração, irmãos. Não, Senhor meu, eu não sou. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Deixa eu falar aqui, Eli. Sei que você está pensando que eu estou bêbado, mas deixa eu falar um negócio aqui. Eu estou passando por um momento difícil, Eli. Sou serva do Senhor. Hoje, você me pegou na veia errada. Eu estou triste, está dando tudo errado na minha vida. Mas eu estou aqui, né? Eu não bebi vinho, não bebi bebida forte. Porém, o que eu estou fazendo aqui
é derramando a minha alma perante o Senhor. Você quer fazer alguma coisa que presta na sua vida inteira? Quem aqui quer fazer, irmão? Derrama sua alma perante o Senhor. É isso aqui, irmão. Não é inventar a roda, não é ser o melhor, não é ser o maior, não é gerar algo diferente, não é ser grande, não é ter futuro, não é ser próspero, não é ter dinheiro, mas é fazer isso aqui, se derramar a alma perante o Senhor. Simples. O cara falou assim, eu só estou fazendo isso, Eli. Irmão, essa mulher tinha toda a razão, vamos falar aqui, ela tinha toda a razão de pagar a sapo para esse cara, o líder. Mas presta atenção, olha o versículo 16. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial. Não me confunda, Eli. Sou mulher de coração puro, estou servindo a Deus. Não sirvo outros deuses. Eu não estou aqui fazendo coisa errada diante da presença de Deus. Porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que eu tenho falado até agora. Ela falou que é ela que está errada. Não é ele não. Eu que estou errada. Me desculpa porque eu estou aqui. Sabe por que eu estou aqui? Porque eu fui ansiosa. Eu estou aflita. Meu filho não vem. Eu estou desesperada. Mas eu estou aqui derramando a minha alma perante o Senhor. Sabe o que nós estamos acostumados a ver, irmãos? Pessoa que sempre tem algo para falar de outra situação, mas nunca reconhece o problema dela. Ana aqui, ela tratou o problema dela. Ah, mas você fez isso e eu sei que fez isso. Ah, mas fulano, não, mas eu vi isso, por que você deixou o outro fulano fazer? Você quer irritar um pastor, irmão? Faz isso o dia que nós for ter um discipulado. Conta a vida de outra pessoa para mim, só isso. Já me irritou ali mesmo e dali o negócio vai ficar mais sério. Porque, irmão, nós não temos nada a ver com a vida de nenhuma outra pessoa. O negócio é você e Deus. Se nós abençoou, deu dinheiro, orou, enviou, deu 100 mil discípulos para outra pessoa, você é Ana, é você e Deus. Não importa se Penina tem 10 filhos, não importa como que as coisas aconteceram na vida de outra pessoa, não importa se o caminho para alguns é mais fácil, sirva a Deus, se derrame na presença de Deus. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que eu tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, presta atenção, irmãos, olha que coisa maravilhosa. O que você acha que ia acontecer se essa mulher tivesse armado um barraco para cima de Eli ali, e se levantado contra o profeta? Mas não, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Tem mais aqui, irmão, tem mais aqui. A maioria fala o seguinte: eu não recebo a bênção desse cara. A palavra desse pastor, ela não serve para mim não. Ele não conseguiu discernir, me repreendeu, mas não, irmão. Aquele cara que tinha achado que ela estava bêbado, ele mesmo abençoou e falou: seja como o Senhor, que ele possa lhe conceder a petição que você fizeste. Agora olha o versículo 18, e disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti, que eu seja alguém Ana, que eu seja alguém favorecida, mesmo estando aqui me derramando, quebrantando, sem merecer, que Deus encontre favor diante de mim na tua presença como profeta. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu. Agora presta atenção, a chave do negócio, e o seu semblante já não era triste. Você não tem que ver o fim, irmão, você tem que mudar o seu semblante. O que significa isso? Você precisa crer na palavra do profeta. Quando aquela mulher recebeu aquela palavra, ela falou: pronto, ela já saiu rindo, ela já saiu se alegrando, o que eu precisava era me derramar, agora eu tenho a palavra, eu creio. Olha o versículo 19, levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. O ambiente mudou, irmão, a adoração encheu aquele lugar, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor. Deus é imutável, em Deus não há sombra de variação. Sim, está escrito tudo isso na Bíblia. Mas Deus cerrou a madre, Ana orou e Deus abriu a madre. É isso que está escrito. Porque ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus, irmãos? Aleluia. Aleluia. Irmãos, deixa eu te falar aqui. A distância, irmão, que você está agora entre o propósito de Deus, irmão, é só Deus que sabe identificar, nós não sabemos onde nós estamos. Pega a história de Ana e entenda que ela passou por vários processos, nós não sabemos onde que eu estou aqui, onde Ana está, não é processo nosso, Ana não ficou reclamando. Ana só fez aquilo que tinha que ter sido feito, amém? Agora sabe o que é tremendo? Que Ana gerou Samuel, e Samuel passou pela mesma circunstância que Ana passou. Porque Ana estava sendo incompreendida, né? Ela estava falando ali e ninguém estava conseguindo visualizar aquilo que ela queria expressar, porque a Bíblia diz que ela estava com o pensamento no seu coração. Mas um dia diz a Bíblia que Samuel chegou diante de Eliabe, né? Os filhos de Davi fortão,
E aí Saul quase cometeu o mesmo erro que Eli. Ele falou, é esse aqui que Deus escolheu. Aí ele lembrou, o Senhor lembrou ele, presta atenção, né? Isso que é eu que estou falando, tá? Você lembra da sua mãe, que estava sendo incompreendida? Visivelmente ela estava alterada, mas eu estava com ela e habitando dentro dela, e o propósito estava ali. Pois é, eu estou com o Davi também, com o pequenininho, eu não estou com o grandão não, porque Deus não vê a aparência, Deus olha o coração, amém? Aleluia, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós te adoramos nessa manhã, Jesus. Como é precioso o teu reino, Jesus, e a tua palavra. Senhor, como é precioso poder orar, Senhor, sem ver o resultado e crer que as coisas vão acontecer e esperar em Ti. Senhor, ainda que não haja resposta, nós vamos continuar crendo, que ninguém rouba a esperança da nossa fé, Senhor. Que possamos continuar orando, Senhor, como o Senhor nos ensinou, sem esmurecer, sem titubear, sem desistir, clamando de dia e de noite, seja dia, mês ou como ano após ano. Mas estaremos ali na Tua presença, nos derramando, Senhor, nos consagrando o nosso ministério, os nossos filhos, os nossos negócios. Senhor, tudo que nós temos pertence ao Senhor. Por isso eu oro nessa manhã, Senhor, por respostas de oração. Sim, Senhor. Senhor, nós somos Ana nessa manhã, nós estamos aqui pedindo, Senhor, não é porque nós temos feito, é porque a graça e o favor é merecido, o Senhor está sobre nós, porque o Senhor nos escolheu não por aquilo que nós fizemos, Senhor, mas o Senhor decidiu nos amar. A palavra diz que o Senhor nos escolheu e morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, Senhor. Por isso, Senhor, que haja resposta do céu sobre a nossa vida, que haja intervenção do alto, Senhor, que assim como Ana nós possamos ter a nossa resposta de oração, Senhor, não por causa dos nossos adversários, não para provar que estamos certos, Senhor, mas porque tudo aquilo que virá das nossas mãos veio das Tuas e nós consagramos a Ti e tudo já pertence a Ti, Senhor. Eu oro para que cada irmão saia daqui, meu Deus, com o coração cheio de paixão por Ti, pela Tua palavra, Senhor, que possamos ter a fé simples de Ana, Senhor, e saber nos posicionar, nos render diante de autoridade, nos render diante da adversidade, nos render diante da Tua presença, nos quebrantar, Senhor, chorar de maneira abundante na Tua presença, abrir o nosso coração ao Senhor, porque o Senhor é aquele que sabe de todas as coisas. Possamos buscar ao Senhor e usufruir de todos os milagres celestiais que o Senhor tem para nós, que o Senhor abra as comportas do céu sobre essa igreja, sobre os casamentos, sobre os filhos, sobre os negócios, sobre a vida de cada um. Nós queremos, Senhor, ver a Tua glória sobre nós, Senhor. Tudo isso é para que o nome do Senhor seja glorificado e para que o Teu reino venha. E a minha oração é, Senhor, não permita que nós sejamos algum daqueles que esfriaram a fé, Senhor. Aqueça o nosso coração, aqueça a nossa fé, aqueça a nossa família, aqueça a nossa célula, aqueça o ministério, aqueça a igreja de Goiânia, aqueça a igreja do Brasil, aqueça a Tua igreja, Senhor, nas nações, para que o Senhor possa vir e nos buscar e nos achar servos bons e fiéis, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, e tenha um coração simples como o de Ana, irmãos, em nome de Jesus, amém?